Vamos começar a aula, então. Seção 4.3, vias de administração de medicamentos, tá? Então, é nosso último assunto para a gente encerrar o conteúdo. Então, a administração, a gente já discutiu isso na aula passada, né? Que a administração de medicamentos é uma atividade de grande responsabilidade, por isso que ela tem que ser eficiente e segura. Porque qual que é o nosso objetivo com a administração de medicamentos? É ter a terapêutica. Então, assim, é proporcionar, dependendo da ação do medicamento, ou um cuidado paliativo, né? Sintomático para melhorar, ou até mesmo, então, um cuidado do paciente curativo, né? Então, o objetivo é que o medicamento ele faça realmente jus para que ele foi prescrito, para a terapêutica dele. E a escolha da via dessa administração, né, por onde eu vou administrar esse medicamento, então ele vai depender muito do tipo da droga e dos fatores que a gente encontra no paciente, né? Porque a gente sabe, então, que cada tipo de medicamento age de alguma maneira. Tem alguns tipos de medicamento que eles agem mais rápido, dependendo da sua via, e outra mais lenta, né? Então, tem medicamento que exige que a ação seja rápida. Então, vamos pensar assim, por exemplo, um paciente que está passando muito mal, teve uma hipotensão, né? Tá com a pressão baixa, e eu preciso correr volume para ele, né? Então, quando eu coloco um soro de fase rápida, um soro intravenoso, que a gente chama. Então, esse soro de fase rápida, eu quero, né, que a ação desse medicamento, ele faça o quê? Ele seja de maneira rápida, para esse paciente ter mais volume e eu ter, então, uma manutenção da pressão arterial. Agora, por exemplo, outro medicamento que a ação é mais lenta, né? Eu quero que esse medicamento, então, ele seja absorvido ao longo do dia. Então, ele pode ser administrado, por exemplo, em cápsulas ou em via subcutânea, que ela, então, tem absorção, mas ela faz essa absorção mais lentamente, tá? E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre cada via que a gente tem disponível de medicamentos, tá? Então, vias de administração. Denomina-se via de administração a maneira com que o medicamento entra em contato com o organismo. Então, cada via é indicada para uma finalidade e a gente tem vantagens e desvantagens. Então, as vias de administração, elas são divididas em dois grandes grupos, tá? Que é a parenteral e a enteral. Então, vamos falar um pouco sobre a via parenteral. A via parenteral, ela vai tratar, então, da administração de determinada droga por injeção. O que isso significa? Que ela é liberada diretamente no tecido ou no sangue, sem que precise atravessar a mucosa intestinal. A ação dela vai ser rápida e também é um meio muito seguro, né? E aí ela vai ser utilizada, então, nos pacientes sem que interfira nos alimentos, né? Então, sem que a absorção interfira junto com a alimentação. E também ela evita de provocar vômito ou náusea. Ou vamos pensar, por exemplo, num paciente que ele já está nauseado e com vômito. Se eu der um comprimido para ele, qual que é a probabilidade? Que ele vomite esse comprimido, né, em algum momento, e eu não tenha absorção completa do medicamento. A desvantagem que é uma via dolorosa, certo? Porque eu vou precisar pegar um acesso venoso, por exemplo. Isso dói, né, para eu pegar uma veia. O preparo dele tem que ser estéril e o custo dele é mais alto, porque eu já preciso, então, realmente de outros itens para compor a administração do medicamento em si. Então, por exemplo, uma via, né? Eu preciso de um catéter, eu preciso de um soro, eu preciso de um equipo, eu preciso de uma seringa, né? De uma agulha para aspirar o medicamento, para colocar ali dentro daquele recipiente, né? Eu preciso de uma etiqueta, eu preciso de uma seringa com soro para lavar o acesso antes de eu administrar a medicação. Então, querendo ou não, o custo dele é muito mais alto, tá? As vias da administração, né, que fazem parte, então, desse grande grupo, né, de administração de medicamentos parenterais são a via intramuscular. Peraí que eu tô só admitindo aqui, pessoal. Então, a via intramuscular é o tipo, né? Esse tipo de via, ele vai depositar o medicamento de maneira mais profunda, que é onde? No tecido muscular. E ela tem uma rápida absorção. Por que que a via intramuscular é de rápida absorção? Porque ela é muito vascularizada, tá?
Então, como essa via ela é vascularizada, eu consigo rapidamente absorver esse meu medicamento para a corrente sanguínea. Então, por isso que a ação é mais rápida. Ela não tem o efeito, né, imediato se comparado com a via endovenosa, porque a via endovenosa eu já coloco diretamente no sangue. Na via intramuscular, apesar de ser vascularizado, demora um tempo ainda para eu fazer, né, essa absorção para minha corrente sanguínea. Mas ela é uma via bastante eficiente. A administração, a gente precisa ter um cuidado muito grande, tá? Como, por exemplo, a higiene das mãos antes da manipulação, né? E verificar se realmente aquele medicamento, ele pode ser administrado via intramuscular. Por quê? Tem medicamentos, né, que se eles forem administrados no tecido muscular, eles podem causar muitas complicações, tá? Como, por exemplo, necrose daquele tecido, fibrose, né, que é o endurecimento ali do tecido, contratura de certo grupo muscular, pode correr uma infiltração pro tecido subcutâneo, tá? E aí tem alguns pacientes até, não sei se vocês já chegaram a ouvir algum tipo de caso, né, que o paciente ele perde o movimento devido, né, a um erro de uma administração de um medicamento via intramuscular, né? Ou, por exemplo, aquele paciente que fica com uma lesão do nervo ciático, né? Por quê? Porque foi administrado ali no local incorreto, ou o medicamento ele não era recomendado para administração via intramuscular, tá? Por isso que a escolha, né, do local da via intramuscular, ela tem que ser analisado e a gente precisa ter o conhecimento da anatomia do corpo humano para saber exatamente o local que eu tenho que administrar esse medicamento, tá? Então, os músculos passíveis, né, a aplicação do medicamento intramuscular são 5, tá? Eu tenho o deltoide, o dorso glúteo, o ventro glúteo, o vasto lateral, né, da coxa e o reto lateral. E aí, cada uma desses músculos, ele tem uma quantidade máxima que pode ser aplicada, tá? Isso, claro que quem, querendo ou não, trabalha, né, na unidade básica de saúde, acaba tendo isso mais fácil gravado, porque trabalha ali, querendo ou não, com vacinas ou medicamentos que são administrados intramuscular, mas sempre que a gente tiver dúvida, isso tem que ser disponibilizado pelo hospital, tá? Então, aqui, ó, crianças prematuras, né? O local que pode ser administrado é somente no vasto lateral, né, da coxa e meio ml. No neonatos também, só meio ml. Nos lactentes, então, é só no vasto lateral também, mas eu já posso administrar um pouco mais, que é 1 ml. Crianças de 3 a 6 anos, eu só não posso administrar no deltoide. E a variação do volume também vai depender do tipo do músculo. Crianças de 6 a 14 anos podem qualquer um, né, dos músculos, e só vai variar, então, o volume. E adolescentes e adultos, então, podem todo o músculo, e o adulto, claro, ele comporta, né, um volume maior. Vocês vão ver que até em alguns locais pode ter diferenciação, né, ali do que tem na literatura, mas é muito próximo disso que tá aqui para vocês, tá? A escolha da agulha e da seringa, ela vai variar de acordo com a quantidade do medicamento que eu vou aplicar, tá? E o tamanho correto da agulha, ele vai auxiliar para que eu penetre o medicamento realmente na musculatura. Porque se for uma agulha muito fina, eu não vou conseguir chegar no músculo, que é o local que eu tenho que administrar o medicamento, tá? Então, vamos observar aqui o quadro. Calibre da agulha, 30 por 7. Qual que é o local? Ventro glúteo e dorso glúteo, tá? As características do paciente, então, são pacientes adultos, homens com peso entre 60 e 118 quilos e mulheres de 60 a 90 quilos. A agulha 20 por 7, tá? Então, ela pode ser no deltoide ou no vasto lateral da coxa. Pacientes adultos, né? Ou mulheres com peso maior que 90 quilos tem que usar a agulha no mínimo 3,8 centímetros de comprimento. E em crianças, a gente usa a agulha de 25 por 6 para que chegue no músculo, tá? Os locais, né? Eles devem ser escolhidos por meio da identificação dos músculos que a gente já falou, tá?
E eu preciso avaliar ali o local para ver se tem algum sinal de inflamação, lesão, né? Ou processo infeccioso. E se eu tiver, né, por exemplo, uma hiperemia, ou, por exemplo, algum carocinho, alguma mordida de pernilongo, que eu já consigo avaliar que tem uma inflamação local, eu evito esse local, né? Eu escolho ali outro, tá? Os mais utilizados são o músculo, né, vasto lateral da coxa, certo? Então, tem um desenho aqui para vocês observarem, tá? Então, aqui o músculo do vasto lateral da coxa é o local de escolha geralmente para lactentes, né? Então, são os bebezinhos, porque é um local de maior massa que eles têm ali para aquela idade, se comparada com o dorso glúteo ou, por exemplo, um deltoide, tá? Mas em adultos também é um excelente local, porque eu também tenho uma maior massa ali, uma maior musculatura. O músculo reto femoral, né, que então é a parte de frente da coxa, ela vai localizar, então, se medialmente ao músculo vasculateral, né? Ele pode ser utilizado tanto em crianças quanto em adultos, tá? Ele é facilmente utilizado para pacientes que precisam fazer a autoaplicação. Por quê? É um local que eles conseguem ter uma melhor visualização, tá? A região glútea, ela é muito utilizada para injeção, né? Costuma se utilizar muito em pronto atendimento, em pronto socorro, né? E ela está dividida em dois locais, tá? Então eu tenho a área ventroglútea. Como que eu faço, né, a marcação dessa área ventroglútea? Eu vou localizar colocando a palma da mão na porção lateral do glúteo e o dedo médio, estendendo até a crista ilíaca. E eu vou aplicar ali, né, o meu medicamento no centro do V que vai se formar entre esses dois dedos, tá? Direcionando sempre a agulha para cima. Então, eu tenho uma foto aqui para vocês, gente, ó. Então, é nesse local. Então, o paciente estiver lateralizado, né? Então, eu vou colocar, vou apoiar aqui a minha mão, né, na lateral entre a crista ilíaca, né, e em direção ao trocânter e o fêmur. Eu vou abrir aqui entre o meu dedo indicador e o meu dedo médio e eu vou aplicar aqui o medicamento, tá? Entre esse V que se forma nesse local. Essa área, ela é considerada uma das mais seguras, né? E é uma das primeiras escolhas para injeção intramuscular. O livro traz isso para vocês, mas a gente sabe, né, no dia a dia, na nossa prática, que aqui, pelo menos no Brasil, a gente acaba utilizando a área dorso-glútea, que é o que a gente acaba utilizando. O que é essa área dorso-glútea, tá? Então, eu vou fazer uma linha imaginária no glúteo do meu paciente. Eu posso escolher tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Ver o que fica mais fácil para mim, tá? Eu faço uma linha imaginária, dividindo, então, esse glúteo em 4, tá? Dividindo esse glúteo em 4, eu vou pegar a primeira porção do lado exterior, então, o lado que fica para fora da perna, tá? Eu escolhendo esse local, desculpa, tá? E aí sim, eu vou administrar nesse primeiro, né, nesse primeiro quadradinho, então, que eu falo para vocês. Ó, tá vendo? Eu tento, por que que eu escolho esse local aqui? Por que que ele é o mais recomendado? Porque tá vendo a direção aqui do nervo ciático? Olha onde o nervo ciático tá passando. Acompanha aqui comigo, ó, tá vendo? No mouse, ó, o nervo ciático passa aqui. A partir do momento, né, que eu divido o meu glúteo em 4 partes, se eu pegar essa parte aqui inferior, né, interna, o risco de eu estar pegando ali no nervo ciático do paciente é muito grande. Por isso que eu sempre escolho o primeiro quadrante, né, do lado, então, de fora da perna do paciente, tá? E o músculo deltoide, tá? O músculo deltoide, então, é o do braço. Esse local a gente vai definir traçando também uma linha imaginária através da axila, né, e da borda inferior do acrômio, entre 3 e 7 centímetros. O que vocês podem ver também, muita recomendação, né, de você ali tocar o ombro, colocar ali no braço do paciente, né, contar 4 dedos, né, abaixo do ombro, e ali você tem a localização do músculo deltoide, que se vocês forem ver, vai ficar realmente muito próximo de uma linha imaginária ali da axila, tá?
Ela não é a primeira opção de escolha, né, devido à complicação, porque pode acontecer necrose muscular e lesão no nervo axilar, além do que ela comporta um volume menor do que o do glúteo, né, e o do vasto lateral da coxa, e a gente acaba utilizando mais para vacinas que são intramusculares, tá? Quanto à técnica de administração, então eu tenho algumas particularidades que precisam ser apresentadas para vocês. A realização da prega, ela só é indicada em pacientes que apresentam pouca massa muscular ou que se apresentem edemaciados, expondo assim o músculo. Por isso, gente, que eu não vou fazer uma prega, tá? Então eu não vou apertar juntando, sabe como se fosse apertar ali? Para fazer um medicamento intramuscular. Por quê? Se eu fizer isso, pode ser que eu nem chegue ali até a musculatura, né? E se o paciente tem pouca massa muscular, eu faço isso para conseguir acessar mais facilmente essa massa, né? Porque dependendo ou não, eu posso até ultrapassar ela, tá? A técnica em Z, né? Ela era, então, como que funciona essa técnica em Z? Deixa eu ver aqui. Não tenho, deixa eu abrir no Google aqui para vocês. Essa técnica, ela era bem utilizada antigamente, que ela, então, a função dela era evitar que o medicamento, né, ele extravasasse para fora, né, da pele do paciente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha imagem. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ó. Essa aqui é a técnica em Z, né? Então, eu estico a minha pele, né? Para administrar o medicamento. Então, eu estico bem ela, administro o medicamento ali para chegar até a musculatura, aqui, ó, na imagem aqui do lado. E aí, quando eu for, né, tirar ali a minha agulha, eu volto, né, esse meu tecido subcutâneo. Então, eu volto a pele. Então, significa o quê? Que esse medicamento, ó, ele vai ficar preso nessa parte da musculatura e não vai ter um buraquinho ali para sair, para extravasar para fora de acesso da via subcutânea e da pele, tá? Então, esse é, então, o famoso técnica em Z, né? Vai depender muito do protocolo do hospital que vocês forem trabalhar, mas a gente não utiliza mais tanto como se utilizava ultimamente, antigamente, né? Que se comprovava, então, que era a melhor forma de se aplicar um medicamento, tá? O ângulo para aplicação, ele vai contribuir para a dor que o paciente pode sentir, né? Por isso que a gente realiza ela em 90 graus, porque eu reduzo a dor e consigo atingir o músculo realmente, né, da melhor maneira. Quando eu introduzo a agulha, o que eu preciso fazer, gente? Que é muito importante. Eu preciso realizar a aspiração. Para que eu aspiro primeiro antes de administrar o medicamento? Porque eu preciso ter certeza, né, que esse medicamento ele não atingiu nenhuma veia, tá? Porque, ó, quando eu vou lá na musculatura do meu paciente, então vamos pensar que eu vou na região dorso glútea. Então, eu introduzo a agulha e eu vou aspirar. Voltou sangue, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar. Porque isso significa o quê? Que eu não atingi a musculatura. Eu atingi, por exemplo, alguma veia, tá? Aí eu descarto a agulha, preparo uma medicação e administro novamente, tá? Então, aspirei, não voltou nada, aí sim eu posso introduzir ali o medicamento na musculatura do paciente. A introdução do líquido, né, ela deve ser feita a uma velocidade de 1 ml a cada 10 segundos, tá? Por quê? Porque esse tempo eu consigo, né, fazer com que a fibra muscular expanda e consigam absorver a solução sem que forme um edema naquele local. Depois que eu administrei o medicamento, eu realizo uma leve compressão no local, mas eu não realizo massagem, tá? Por isso que tem gente que fala assim, ai, deu bezetacil, massageia para absorver logo. Não, isso não pode fazer. Por quê? Mesmo se é um medicamento for oleoso, tá? Porque senão eu posso ter um escape do medicamento para outro tecido, como por exemplo o tecido subcutâneo, tá? Então o ideal é que esse medicamento eu faça uma compressão, né, para que não sangre, né, não a dor melhore, mas que eu não posso fazer massagem para que não haja absorção para nenhum outro tecido.
certo? Outro medicamento, então, né, que faz grande parte do grupo aí parenteral, é a via endovenosa, né, que é EV, ou intravenosa, que é IV. Gente, essas duas nomenclaturas estão certas, tá? Vocês vão ver muito ela, EV ou IV, é a mesma coisa, tá? Tudo significa dentro da veia. Endo ou intra significa dentro da veia, tá? Nesse tipo de administração, deve ser feita sempre o medicamento de forma lenta, porque eu preciso monitorar as reações. Porque o fármaco ele está sendo administrado diretamente na corrente sanguínea, através da veia, né? Por isso que os efeitos eles são imediatos. Ela é a via mais perigosa que a gente tem, né, de administração. Por quê? Porque ela liga órgãos vitais, como o coração, né? Porque eu tô colocando na circulação, né? E isso vai chegar ao coração, tá? E aí eu posso expor realmente ali a altas concentrações da droga. Essa via, né, de administração parenteral, ela pode ser administrada em dose única, então eu faço um único medicamento, ou se eu tenho o meu medicamento em soro e ele corre de maneira contínua, tá? Então, a via endovenosa ou intravenosa, ela é utilizada para administrar soluções que precisam ser absorvidas rapidamente, assegurando que essa ação seja o mais imediato possível, tá? Essa via vai permitir a administração de grandes volumes, tá? Por exemplo, se eu quiser dar 1 litro para o meu paciente em 2, 3 horas, eu consigo, dependendo do calibre da veia, tá? Ou também eu consigo administrar medicamentos que são contraindicados por outro tipo de vias, como por exemplo a via oral, tá? Porque ou o paciente pode ter uma irritação ali no estômago por conta daquela droga, ou porque se essa medicação ele sofrer a ação do suco digestivo, a ação dele não vai ser tão eficaz. Os locais, então, né, para administração de soluções endovenosas são veias periféricas, que a gente chama, ou das extremidades, tá? Então, periférico, periferia é o quê? É o que está longe da grande circulação, que é o coração. Então, são as veias mais distantes. A escolha, ela precisa, então, levar em consideração alguns aspectos, tá? Entre eles a acessibilidade que eu tenho àquela veia e o quanto aquele acesso pode reduzir a mobilidade do meu paciente. Em recém-nascido ou neonato, as veias da região cefálica, né, da cabeça, elas são as mais utilizadas, tá? Mas já em pacientes adultos, a gente já não utiliza mais. Se os pacientes eles têm, né, dificuldade de acesso, ou é um caso, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, ou um paciente que está algum choque, né, algum sepse, choque hipovolêmico, a gente utiliza a jugular, tá? Por exemplo, o hospital que eu trabalho hoje, ele não tem mais protocolo de a gente, né, pegar a jugular do paciente, tá? A gente não pode mais pegar. Então, a gente não usa mais, mas muitos hospitais, né, principalmente pronto-socorro, ainda usam, né, a punção da jugular. Então, nós, enfermeiros, podemos puncionar a jugular, desde que seja o protocolo do nosso hospital, tá? Já numa unidade de terapia intensiva, a gente acaba utilizando mais o quê? Acesso central, que foi o que a gente discutiu lá na aula da unidade 3, né? Que a gente é o médico que passa esse acesso venoso central e ele vai utilizar então uma veia de grande calibre, né? Que dá acesso ali, esse catéter fica na veia cava superior e a gente pode usar a veia subclávia para acessar. A veia cefálica e a basílica são a que a gente acaba utilizando muito no dia a dia, tá? E elas vão se localizar onde, gente? Nos membros superiores. Então, elas ficam, tanto eu vou mostrar para vocês ali na foto. E já na coleta de sangue, a gente utiliza o quê? A veia intermediária, que é aquela veia que fica bem no meio do aqui da dobra do braço, né? Aquela que fica mais aparente, ou a do dorso da mão, tá? Uma foto aqui. Vou mostrar aqui para vocês, então, uma fotinho aqui no Google. O Google é nosso amigo. Ó,
sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui o bracinho aqui na lateral, ó, que eu tô com o mouse em cima. Então vamos lá. Tá aparecendo aqui? Ó. Então, eu tenho a minha veia cefálica, né? Ela é uma grande veia, mas eu tenho acesso a ela, então, aqui, próximo da minha região aqui do cotovelo, da dobra do braço, tá? Então, ela fica, a minha veia cefálica, ela fica para fora do braço, tá? Então, nessa direção. E a minha veia, né, basílica, ela fica, né, aqui nessa região mais próxima do nosso corpo, tá? Então, na parte aqui interior do braço, aqui na parte lateral. E a minha veia, então, mediana, né, essa que fica bem aqui na dobra, que a gente pode chamar ela de veia cubital também, tá bom? E depois eu tenho aquelas outras acessórias, que é aquela que a gente enxerga aqui mais no antebraço, tá? E nas minhas veias da mão, eu tenho essas minhas veias, né? O meu arco venoso, que é aquele meu redondinho, né? Que vai juntar a cefálica com a basílica. E eu tenho as veias melacarpianas dorsais, que são essas bem fininhas aqui, tá? Que a gente acaba utilizando mais para coleta de sangue ou administrar algum medicamento que não fique durante muito tempo, tá? Tá pra cá. As seringas, tá? De 5, 10 e 20 ml, elas são bastante utilizadas para esse fim, tá? Assim como a agulha de 25 por 8 e 30 por 7. Por quê? Elas são longas e finas, tá? Os demais materiais utilizados que a gente acaba utilizando, né? Garrote, braçadeira, algodão, álcool, luva de procedimento, que foi o que a gente viu, né, lá naquela aula de punção. Além das seringas e agulhas, a gente também tem o dispositivo intravenoso periférico, o scalp, que eu mostrei para vocês naquela aula, e o dispositivo intravenoso periférico flexível, que é o gelco. Isso vai depender de acordo com a finalidade de cada punção. O scalp, gente, ele fica com a agulha dentro do corpo dele. Por isso que ele é indicado, então, para medicamentos, pacientes que fiquem ali no pronto-socorro, né? E aí, esse medicamento, o paciente, ele vai receber, mas depois ele vai tirar e vai embora. Já o gelco, ele não tem agulha por dentro, tá? Ele é uma haste flexível. Então, o paciente ele pode movimentar e esse paciente ele pode ficar internado ou ir para um centro cirúrgico, né? Ele tem uma flexibilidade maior. Aqui, ele vai falar um pouquinho, né, sobre o procedimento de punção. Procedimento, a gente lava a mão, escolhe os materiais e a gente vai, então, identificar qual melhor é o local para punção. E aí, para isso, meu paciente não pode estar em pé, certo? Então, eu vou colocar meu paciente sentado ou deitado, né? Para que eu consiga ver, visualizar melhor o meu membro que eu vou puncionar. Eu vou garrotear acima do local, né? Para quê? Para produzir uma êxtase venosa. Para que essa êxtase venosa? Para que eu consiga visualizar melhor a veia, certo? Então, eu tenho ali um acúmulo de sangue naquele local e eu consigo visualizar muito melhor. E aí, por que eu peço para o paciente, né, abrir e fechar a mão? Realmente, para eu conseguir visualizar melhor também, para ter um maior fluxo venoso de sangue ali naquele local. Eu vou palpar a minha veia ser puncionada, tá? Então, eu vou realizar a antisepsia, né? E com os dedos indicador e médio, eu vou esticar a pele, mantendo a veia fixa, com o polegar e o indicador, né, de uma das mãos. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de punção, vai ficar mais fácil. Eu sei que vocês já viram lá na outra aula, mas é sempre bom a gente recordar novamente. Lembrando que a gente vai fazer essas aulas práticas, tá? E vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem e fazerem, né? Construir a presença online da sua empresa demanda esforço. E quando ela está pronta para conquistar o mundo, é aí que o Google Ads te ajuda. Digamos que... Boa tarde.
conseguir uma voluntária aqui para fazer uma punção venosa, tá? Eita, meu Deus, lembrando tá de cabeça. vou simular uma punção venosa de um paciente internado, tá bom? A gente vai trocar o acesso, digamos assim. Aí eu vou puncionar aqui com gel por 22, tá? Vamos a Ducati, 22. Ok, vamos começar então, garroteando o paciente. Se for possível, o paciente vai estar com roupa hospitalar, eu entendo isso. Mas se for possível, sempre garroteie o paciente por cima da roupa dele, para não beliscar a pele. Por quê? É importante deixar isso aqui apertado. Quanto mais apertado, melhor você visualiza a sua veia, tá? A veia do paciente, claro. Enfim, evita dar tapas na veia. Se você fizer isso aqui, se você bater na veia, você vai causar hemólise, você vai causar quebra de hemácias, tá bom? Se você for coletar um exame, por exemplo, o laboratório vai pedir para voltar e com razão, porque você que fez uma técnica errada. Como a gente faz então? De baixo para cima, com algodão embebido em álcool a 70%, a gente vai empurrando o sangue, o fluxo venoso, né, que está voltando contra o garrote, por isso que a veia fica calibrosa. Eu vou usar esse dispositivo aqui, conhecido como torneirinha, tá? Tá aqui limpinho na minha curva, e o gel por 22. Só lembrando que você tem que ser um pouco ágil, porque o paciente está garroteado, tá? Nunca esqueça que o paciente está garroteado. Ok, selecionei aqui meu dispositivo, abri. Eu vou ter que falar porque é um vídeo, mas tenta evitar de falar nesse momento aqui, tá? Para não contaminar. Selecionei a veia. Eu acho que vai ficar melhor, mais visível essa veia se ela fizer com a mão assim. Pronto. Desse jeitinho que eu tô paquerando. Vamos ver se eu ainda lembro como é que funciona aqui. Toma vergonha, Diego. Neuza, vamos lá. Uma picadinha. Aí. Opa, parece que está retornando sangue aqui, gente. Parece que deu certo. Vamos ver. Empurra a parte azulzinha. Olha lá. Tá na veia, né? Beleza? Aqui, mantenha calma. Nunca esqueça, solta o garrote. Pronto. Soltou o garrote. Agora, faz a sua fixação primária antes de mais nada, tá? Se não dá um rolo aqui, o paciente mexe, enfim, acaba soltando, você acaba perdendo o acesso. Faz uma fixação primária. Pô, mas com esse agulhão aí, né? Relaxa, não tá machucando a mão dela não. Pronto. Tá não. Fiz uma fixação primária. Tem gente que é muito chorão. Agora, preparar o quê? A torneirinha. Pô, mas não vai tirar o ar da torneirinha? Calma, então. Ó, prende aqui, para não refluir sangue, tá? Para não retornar sangue. Olha lá, acertando com esse dedo aqui, apertando, de boa. Então, encaixei a torneirinha. Ótimo. Acopla bem, senão isso fica vazando depois. Primeiro fixa. Vamos aqui priorizar a fixação da sua torneirinha. Ótimo. Esse é meu modo de fixar, tá? Mas vários modos aí eu já vi que são bonitos e são corretos também. Aí, gente, ó, eu vou mostrar virado para vocês aqui, mas normalmente eu deixaria para o outro lado, tá? Coloca uma fixação também com a hora e com a data da punção. Por quê? 72 horas, né? Se passamos, isso aqui vai ter que ser trocado. Ah, mas e agora? Ainda tem ar lá na torneirinha, né? Por isso que a gente pega uma seringa com soro fisiológico, traz ela na agulha, tá? Não é porque tem soro fisiológico, vai trazer assim a agulha, deixa o biquinho lá contaminando com todo lugar. Não, não faz isso não. Ó, sem encostar no ângulo, sem encostar no biquinho, tá? Eu tô tirando aqui a tampinha. Mantenha a tampinha na sua cuba, sempre cuidado com a agulha que você deixou lá. Abre a sua torneirinha, tá aberto. Aspira. Aspirou. Ok, deixa eu só achar aqui. Punçando com o gelquinho fininho. O sangue está retornando aos pouquinhos. Isso aqui é um problema bem comum da gente encontrar, viu? Aspira, pô, não tem sangue, tá fora da veia, que papo é esse, né? Calma. Você tá com o barrinho, despreza um pouquinho do líquido. A seringa pode estar cheia demais, assim eu vou ter mais espaço para aspirar. Pronto, fazendo mais espaço, mais pressão, garroteando ela com a própria mão aqui. Ih, mas você vai dar errado só porque eu estou filmando, hein? Aí não rola, tá retornando sangue aqui. Ah, que beleza, o sangue retornando. Gente, sangue entrou na seringa, a bolha de ar já subiu. Prontinho, agora
Só injetar e correr para o abraço, tá? Aí você pergunta, moça, tá doendo? Não? Então, beleza. Prontinho. Ó, deixei um pouquinho aqui do sangue na seringa, tá? Agora, se você esquecer essa pontinha aqui aberta, o paciente pode morrer de uma infecção generalizada. Então, nunca esquece de colocar essa tampinha aqui. Gente, acredita, eu já vi gente morrendo porque ficou sem essa tampinha. Eu costumo... Gente, qual foi o erro que ele cometeu ali na hora de puncionar? Quem sabe me dizer? Quem sabe? Depois que ele fez a antisepsia, ele tocou no local e puncionou. Lembrando que eu falei para vocês lá na aula de 2.3, né, da coleta dos exames laboratoriais. Uma vez que eu toquei o local, eu tenho que fazer a asepsia de novo. Eu fazendo a asepsia com álcool a 60% ou com clorexidina alcoólico, eu não posso mais tocar o local que eu vou puncionar, tá? Não esqueçam disso. As complicações desse tipo de administração, né, são principalmente os choques, tá? Ele pode ser pirogênico ou anafilático. E por que esse choque pirogênico ou anafilático? Porque como eu já tenho o meu medicamento diretamente com a ação ali na minha corrente sanguínea, esse paciente ele pode não saber que ele tem alergia àquele medicamento, tá? E desenvolver ali na hora. Então é muito rápido. Às vezes o paciente acabou de tomar o medicamento, ele tem edema de glote, falta de ar, incha e ele quase morre. Ele pode ter até uma parada cardiorrespiratória, tá? Por isso que é muito importante a gente avaliar, né, os medicamentos, fazer de maneira lenta ou conforme esse medicamento tem que ser administrado e observar as possíveis reações que podem ser ocasionadas, tá? Pode ocorrer também embolia ou outros acidentes locais, como, por exemplo, esclerose da veia, né, hematoma, necrose do tecido ou até flebite, tá? Então, olha aqui, ó, esse paciente, o edema que ficou, né? Então, teve aqui, ó, essa veia não era uma veia que deveria continuar sendo utilizada, por isso que mesmo que o paciente ele já tenha acesso venoso, toda vez que eu vou administrar um medicamento, eu preciso saber o quê? Se essa veia, ela tá boa, né? Como eu sei, ela não pode doer, né? Os medicamentos, então, eles não devem ser dolorosos na sua administração, se estiver dentro da veia, né? Essa veia pode estar fragilizada ou pode ter estourado mesmo a veia, perdido, né? Por isso que a gente sempre tem que fazer o teste com soro fisiológico antes de administrar corretamente o medicamento. Por quê? Tem alguns tipos de medicamento que eles podem ocasionar necrose, tá? O que significa? Se esse medicamento ele estiver fora do epitélio da veia, né, em contato com a pele, causa necrose, o tecido morre, fica preto, uma placa, como vocês estão vendo aqui nessa outra foto. Por isso que a gente tem sempre que fazer o teste. Isso acontece muito, por exemplo, em pacientes que recebem quimioterapia, né? Grandes partes da quimioterapia, elas são, então, altamente, né? Além de ser irritante, elas podem ocasionar também a flebite e ser vesicante. Ser vesicante significa isso, que ela pode ocasionar uma lesão, uma bolha ou até necrose ali na pele do paciente. Falando um pouquinho agora também sobre outra via, né, parenteral, que é a via subcutânea, tá? Então, nesse tipo de via, a absorção é um pouco mais lenta. Por quê? Porque o tecido subcutâneo, que é as nossas gordurinhas, né, ela é menos vascularizado, né, mas ela é suprida por nervos, tá? Os locais, então, que a gente administra, né, esses medicamentos, eles precisam ser alternados. Para quê? Para que eu tenha a correta absorção do meu medicamento. A quantidade a ser administrada no tecido subcutâneo, né, é de meio ml a 2 ml, tá? Onde esse medicamento ele é absorvido lentamente, né, para o interior dos capilares próximos. Para quê? Isso vai proporcionar um efeito prolongado do medicamento. Então, esse medicamento ele vai ser absorvido de uma maneira mais lenta, tá? A vantagem da via desse tipo de via de administração é o quê? Ele tem pouco trauma nos tecidos,
né? Não é doloroso, então é super bem tolerado para os pacientes. E ele tem um baixo risco de afetar qualquer tipo de nervo ou vaso sanguíneo, tá? Mas o que? Eu devo evitar administrar em áreas inchadas, porque eu tenho um acúmulo de líquido maior. Ou em cima de lesões, porque aí sim eu posso provocar uma reação não esperada. Os locais, então, para administração desse tipo de medicamento quais são, né? A parede abdominal, então a barriga, a face anterior ou externa da coxa, né? A que a gente tem mais gordurinha, ou a face externa do antebraço, tá? As agulhas que a gente utiliza para esse tipo de administração desse medicamento é a 13 por 3x8, né? A gente acaba utilizando mais a 13 por 8, tá? Ou a 13 por 4,5. A aplicação a gente vai fazer com uma angulação de 90 graus. Caso não tenha agulha, a gente utiliza 25 por 7, né? Mas aí eu já vou entrar mais lateralizado, tá? Os principais tipos de medicamentos que a gente administra na via subcutânea são vacinas, né? Adrenalina, insulina e anticoagulante. Para esse tipo de aplicação, a gente verifica então a prescrição, organiza os materiais necessários, lava a mão, tá? Antes do preparo, né? E eu vou explicar o meu procedimento para o paciente. Aí eu vou escolher o local que eu vou administrar de acordo com o meu medicamento que eu vou administrar. Por exemplo, insulina. Posso fazer no braço, no abdômen ou na coxa. Para heparina, a gente acaba utilizando o quê? Mais a parte do abdômen, tá? Eu vou limpar o local do centro para fora, né, em movimento circular, a mesma coisa que a gente falou para a punção. Deixo a minha pele secar, retiro a minha proteção da agulha. Com a mão dominante, eu seguro a pele, tá? Ao redor do local da aplicação, elevando o tecido. Fazendo o quê? Uma dobrinha, tá? De mais ou menos 2, 3 centímetros, dependendo do quanto o paciente ele é mais gordinho ou não. Aí eu vou introduzir a minha agulha com a mão dominante, né? Que pode ser de 45 se a agulha for um pouco mais grossa, ou 90 se a agulha for mais fininha. E depois eu faço a administração do meu medicamento, tá? Se o local tiver algum tipo de sangramento, pode ser um discreto sangramento, tá? Mas se for um sangramento maior, eu preciso fazer um curativo, certo? As complicações desse tipo de administração, tá? Pode ser abscesso, então, dependendo ali se eu colocar esse medicamento muito superficialmente, ele não ser absorvido, pode criar um abscesso ali no local. Eu posso chegar a lesionar meu nervo, ter uma necrose do tecido, se o medicamento não podia ser administrado no tecido subcutâneo, né? Formar tecido fibrótico, não sei se vocês já viram, gente que recebe muita insulina, acaba ficando com umas bolinhas mais endurecidas, principalmente na barriga, porque muitas vezes pode ser administrado várias vezes, tá? No mesmo local. E isso, além de ficar duro, pode ter pontos de necrose. E a gente chama fenômeno de Arthus, tá? Que é o medicamento no mesmo local que forma essas bolinhas com necrose, tá? Vou mostrar para vocês um vídeo de administrando um medicamento subcutâneo. Cuidado com a desinformação. Escovar os dentes com vinagre não te deixa mais protegido. I screwed up so huge. Não, gente, não vai assistir Netflix. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Após reunir o material, direcione-se ao quarto da paciente.
se apresente. Oriente sobre o procedimento que será realizado. Solicite que informe o nome completo e data de nascimento, conferindo com as informações da prescrição médica e pulseira de identificação da paciente. Lembre-se que para a administração de medicações de autoalerta é necessário seguir o protocolo, que se inicia com o aprazamento da prescrição médica, realizada pelo enfermeiro, até a dupla checagem da enfermagem, após a administração da medicação. Abaixe as grades. Atenção para os materiais necessários. Confira junto com o segundo profissional as informações: nome da medicação, dose, via, horário e nome da paciente com a prescrição médica. Se paramente colocando a máscara. Os óculos, as luvas de procedimento. Exponha a área de aplicação. Posicione o membro da paciente. Avalie e delimite a área de aplicação. Realize a antisepsia da área com 3 movimentos centrípetos em um raio de 5 a 10 centímetros. Oriente que a paciente não toque a região após a antisepsia. Realize a desinfecção com álcool a 70% do frasco da medicação. Prepare o medicamento com cuidado para não contaminar o material. Confira em dupla a dose da medicação a ser aspirada. Avise a paciente sobre a administração. Pince firmemente o tecido subcutâneo, utilizando o indicador e o polegar. Introduza a agulha em ângulo de 90 graus, com o bisel voltado para cima. Aspire a seringa para certificar-se que não atingiu algum vaso sanguíneo. Injete a medicação lentamente. Retire a agulha em um movimento rápido e único. Pressione o local com algodão seco. Reposicione o membro da paciente. Observe a paciente e a mantenha em repouso. Certo? Então, essa foi do tecido subcutâneo. Bom, no caso da aplicação da insulina, a gente verifica se o frasco corresponde, né, o tipo de insulina que foi prescrito, que a gente sabe que a gente tem insulinas de rápida absorção, né, de longa absorção, então precisa saber realmente qual o tipo da insulina que foi prescrita. No caso dos medicamentos subcutâneos, é muito importante que a gente faça o rodízio, né, do local e da aplicação em si. Ó, lembra que eu falei para vocês lá no slide anterior que se a agulha ela for mais fininha, né, se for 13 por 4,5, eu faço 90 graus, né, então retinho. Agora, se for uma agulha um pouco mais grossa, ou o paciente não tiver tanto tecido subcutâneo, eu vou entrar mais lateral, que eu chamo, então, de 45 graus, tá? O local. Quais são os locais aqui, ó, coloquei recomendados para vocês para aplicação da insulina. Braço, abdômen, né, nádega, coxa, locais que tenham tecidos adiposos mesmo, tá? E anticoagulantes a gente acaba utilizando mais o abdômen, mas também pode ser utilizado na coxa. Vai depender do protocolo do hospital que vocês trabalhem. Outra de via parenteral é a via intradérmica, tá? Então, é uma via restrita, ela é utilizada para administração de pequenos volumes. E onde que eu vou administrar? O que que é intraderme, né? Intradérmica é na derme, tá?
é onde a gente, então, vai indicar, vai introduzir esse alimento, vai administrar esse alimento, não, desculpa, esse medicamento na derme, tá? A absorção dela é lenta. Um exemplo desse tipo de medicamento, dessa via de administração, é a vacina BCG, tá? E o local mais apropriado para aplicação é a face anterior do braço. Por quê? Porque o local, ele tem uma pequena quantidade de pelo, tem pouca pigmentação e uma pequena vascularização, tá? Então, a absorção dela vai ser lenta, como tem que ser. O volume máximo a ser introduzido nesse tipo de via é de 0,5 ml. Mas no caso da vacina da BCG, a gente administra 0,1, tá? A seringa que a gente utiliza é a de 1 ml, tá? Porque ela vai possuir, então, fração de mililitros, né? Que a gente conversou na aula passada. E a agulha utilizada tem que ser a 13 por 4,5, porque ela é a mais fininha que a gente tem. O local, então, mais adequado é a face anterior do antebraço, né? Onde a maioria do pessoal recebeu a vacina, né? Onde a gente tem a marquinha ali da vacina. Para administração, a gente lava as mãos, escolhe o local, reúne o material, né? Faz uma higienização do local ali. O uso do álcool 70% só em caso de vacina em ambiente hospitalar. A gente vai segurar, então, firmemente o local, distendendo a pele com o polegar e o indicador. Introduz a agulha de maneira paralela à pele, então tem que ser bem superficial, tá? Com o bisel para cima até desaparecer. Então, ó, vocês conseguem ver aqui nessa foto que tá a seringa e a agulha? Tá vendo que ele é bem rente à pele? Porque é na derme mesmo, tá? Quando eu for aplicar, né? Eu vou introduzir todo esse volume, o que a gente vai ver? Que vai formar uma pápula. O que é uma pápula? Ela vai formar tipo uma bolinha, vai dar para ver que o medicamento tá ali embaixo, tá? Depois ela vai desaparecer, porque eu tenho uma absorção um pouco mais lenta, tá? Um que a gente acaba utilizando bastante, que a gente vê, né, é quando a gente faz o exame de PPD, tá? Que é o teste, então, de tuberculose para saber se o paciente teve ou não contato com o bacilo da tuberculose. Então, a gente costuma fazer na face, né, anterior do braço e a gente demarca onde foi, né, onde a gente administrou, para saber se esse paciente, esse teste vai dar positivo ou negativo. Se esse paciente, então, ele teve contato ou não com o bacilo da TB. Outra via parenteral é a via inalatória, tá? Essa via, então, vai desde a mucosa nasal e vai de acesso até o pulmão. E ela pode ser administrada em pequenas doses e com rápida absorção. Ela pode ser feita na forma de gás, né? Ou pequenas partículas sólidas ou líquidas. Através de como, né? As bombinhas de paciente que tem asma, de medicamento, oxigênio, né? Ar comprimido, tá? A gente pode utilizar o inalador, que ele é a via mais usada, né? Essa via inalatória, com aquele copinho que a gente acaba utilizando soro, broncodilatador, corticoide, tá? E a gente precisa saber se essa via, né, que o médico prescreveu é de oxigênio ou se é de ar comprimido. Então, esse aqui é um inalador, para quem não conhece, aqui no canto da tela. A gente vai lavar, então, as mãos, né? Prepara a inalação conforme prescrito, tá? Eu instalo ali a inalação e, ao término, eu vou orientar o meu paciente a lavar a boca, tá? Para quê? Se eu tiver algum medicamento ali, para que eu remova esse meu medicamento da boca e da faringe, para que não evite, né, ficar ali qualquer infecção fúngica, tá? Realiza a checagem, né, registrando se esse paciente ele teve melhora, se teve ruído respiratório, se ele teve escarro, se ele conseguiu expelir esse escarro ou não. Na via inalatória, gente, que a gente costuma utilizar mais no dia a dia é o oxigênio, tá? A gente coloca ali 5 litrinhos para o paciente para inalação, porque é inalação rápida, né? Esse paciente, então, recebe essa inalação e vai embora. Via tópica, tá? Essa via, ela é utilizada mais para afecções da pele e das mucosas, né? Porque esse medicamento, ele pode ser em forma de pomada, creme ou gel, tá? E ela é administrada no local da lesão, tá bom? Somente. Então, antes da aplicação desse medicamento, eu preciso lavar as mãos, né? E também lavar ou limpar, fazer a asepsia ali do local
que eu vou aplicar, aquele local que tem aquela lesão, que eu vou aplicar aquele medicamento, tá? Se eu tenho uma pomada já anterior, eu tenho que retirar, né, todo tipo de medicamento que ficou ou alguma secreção. Calço a luva de procedimento e deposito ali no local, tá? A quantidade suficiente do produto. A gente acaba utilizando, gente, essas espátulazinhas aqui que vocês estão vendo para pegar o medicamento e aplicar ali no leito da lesão, tá? Ou luva estéreo, se necessário, né? Para a gente não entrar em contato ali diretamente com a nossa luva na lesão do paciente. Eu tenho também a via ocular, nasal e auricular, tá? Então, para a via ocular, a gente acaba utilizando o que mais frequente, né? Colírio ou pomada. E aí, a forma de aplicação vai ser de acordo com a prescrição médica, mas não tem muito segredo. A gente abre, né, ali a via ocular do paciente, segura aberta, e a gente costuma pingar mais para a lateral do olho, para que se pingar, esse medicamento, ele consiga ali correr durante todo o globo ocular, tá? Para via nasal, se esse medicamento for em forma de solução, a gente aplica sempre com a cabeça do paciente, né? Virada um pouco para trás, para que eu tenha uma absorção melhor e esse medicamento não escorra, tá? E de maneira auricular, que é ali no ouvido, esses medicamentos costumam ser em soluções que a gente acaba pingando, né? Esse paciente ele vai ficar lateralizado. Então vamos lá. Primeira via que é ocular, o paciente ele precisa estar sentado ou com a cabeça para trás, certo? Eu, então, recomendada que eu faça uma higiene ali, né, da região, né, ocular com uma gaze umedecida em soro fisiológico, sempre de dentro para fora, né, a fim de eliminar qualquer sujidade. Aliás, de dentro para fora não, né, gente? Tá errado aqui, de fora para dentro, sempre. Pedir para que o paciente abra bem os olhos e olhe para cima, né? Com uma das mãos eu abaixo a pálpebra inferior e pingo então a solução, tá? Para quê? Evitando que eu tenha o contato do aplicador com a pele do paciente para não contaminar. Em seguida, eu vou pedir que o paciente feche os olhos e pisque várias vezes, para que esse medicamento seja absorvido. E depois eu retiro ali o excesso do medicamento com gás. Via nasal, tá? Para aplicação, o paciente deve inclinar o pescoço para trás. A gente agita o frasco e aspira a quantidade correta, se for o caso de pinga-gota, né? Insiro conta-gotas ali, levantando levemente a ponta do nariz e aplico as gotas. E esse paciente deve permanecer um tempo com a cabeça inclinada para que haja absorção. Se eu estiver utilizando nebulizador, eu aplico, né, em cada narina uma vez, fechando ele alternamente e fazendo a inspiração. Então, eu aspiro, né, fechando a outra narina, uma de cada vez. E auricular, né, eu lavo as mãos, preparo o medicamento e vou inclinar a cabeça para que esse paciente receba a medicação de maneira lateralizada, tá? Se necessário, eu realizo ali uma higiene com uma gaze. Eu vou puxar a aurícula para cima e para trás suavemente, como vocês estão vendo ali na imagem, e vou administrar o meu medicamento com conta-gotas, de 1 centímetro a 2 centímetros de distância. E eu oriento esse meu paciente a permanecer nessa posição por 2 minutos, porque senão, se ele se movimentar, pode ser que escorra esse medicamento e não haja absorção correta. Todas essas vias que eu acabei de falar para vocês, elas fazem parte do grupo das vias paraenteral, tá? Então, um grande grupo, a gente tem 2 grandes grupos, né, que eu falei lá no começo da aula para quem não estava, que são as das vias de administração de medicamentos, que é a via parenteral, que então, todos que a gente falou, então, via endovenosa, subcutâneo, intramuscular, intradérmica, né, ocular, inalatória, todas essas. E eu tenho o segundo grande grupo, que é a via enteral, tá? Então, a via enteral é aquela que possui o efeito sistêmico e não local. Ela vai ser absorvida pelo organismo via trato digestivo. Então, como o próprio nome já diz, enteral. Tudo que é enteral, ela precisa ser absorvida através do trato gastrointestinal. O primeiro, né, é a via oral. Essa via ela é a mais utilizada, né, no mundo, porque ela é segura e econômica, né? Ela é confortável e ela não gera nenhuma dor,
Nesse tipo de via, o medicamento ele pode se apresentar de várias formas, né? Líquido em forma de xarope, por exemplo, cápsula, pó, comprimido, né? Essa via, né, esse tipo de via oral, ele é contraindicado se o paciente apresentar náusea ou vômitos, né, ou ele esteja inconsciente. Um, porque ele pode broncoaspirar esse conteúdo, ou outro, porque ele pode não absorver em caso de vômitos, né. No caso, esse medicamento, ele pode ser, né, administrado pela sonda do paciente, se esse mesmo estiver impossibilitado de deglutir. E aí, quando a gente administra pela sonda, né, interal ou gástrica, lembra que a gente pode usar essas sondas para administrar medicamento, a gente dilui esse medicamento em água. Pode ser de 20 ou 30 ml, de acordo com cada medicação, de água filtrada, tá? Lembrando sempre de lavar antes e após o uso de medicação por sonda. A absorção, né, da via oral, ela é feita pelo intestino, né? E ela é utilizada para um efeito local ou sistêmico. A gente, como enfermeiro, precisa avaliar se esse paciente ele é capaz de deglutir, tá? E que esse medicamento vai ter a correta absorção, tá? Eu preciso sempre orientar o paciente sobre o medicamento que ele vai receber, para que serve e quais são as possíveis reações que esse medicamento pode ocasionar no paciente. Eu providencio o copo com água, né, de preferência, e levo o meu medicamento até o paciente. Abro o envoltório do medicamento e coloco o meu medicamento em um copo, tá? Eu não vou abrir o invólucro e colocar na minha mão, mesmo que eu esteja com luva. Então, o correto é que eu abra o invólucro e coloque no copo, e aí sim o paciente ele vai, né, pegar aí ele pode pegar com a mão ou colocar o copo diretamente na boca e deglutir. E eu preciso sempre confirmar, verificar se esse paciente realmente deglutiu esse medicamento. Outro da via interal é o medicamento, a via, né, sublingual, tá? Esse medicamento ele é absorvido com uma maior rapidez do que se eu fosse tomar ele por via oral. Por isso que ele deve ser colocado embaixo da língua, como tá ali na foto para vocês, tá? E ele precisa permanecer ali até que ele seja absorvido totalmente. Então, eu não vou ficar chupando ali o medicamento. Eu tenho que deixar ele ali e esperar ele desmanchar e ser absorvido, tá? Essa via, ela possui um efeito sistêmico em curto prazo. Para quê? Para que se dissolva rapidamente. E a gente acaba utilizando mais tipo de medicamento em caso de urgência, né? Porque ele chega rapidamente ali no coração. Então, a gente acaba usando, né, um antiplaquetário, né? Como o AS, um clopidogrel, né? Ou algum medicamento para náusea, tá? A gente acaba utilizando essa via sublingual. Qual que é a técnica? Eu checo a prescrição, né? Para certificar a dose. Providencio um copo e luva de procedimento. Lavo as mãos. Calço a luva. Retiro o comprimido colocando em um copo. Peço para o paciente abra a boca e levante a língua, tá? E aí eu vou colocar, então, ali com o copo, né, o comprimido sob a língua do paciente. Vou pedir para ele fechar a boca e esperar que eu tenha uma dissolução total do comprimido, tá? E aí eu verifico se realmente houve uma total absorção do medicamento. Via retal. O medicamento, né, administrado por essa via é o supositório, as lavagens, né, o enteroclisma, tudo que a gente viu lá na aula de sonda retal. Ou uma pomada. Ela vai ser indicada pelo médico, né, quando o paciente encontra-se impossibilitado de receber o medicamento ou por via oral, ou então esse medicamento ele foi prescrito para fazer uma lavagem intestinal, ou para aliviar o intestino, né, para realizar uma limpeza, né? Ou se esse paciente, por exemplo, ele tem uma hemorroida, né, protuberante, ou se ele tem alguma lesão ali, e ela pode ter o efeito local ou sistêmico, tá? Então, para a execução dessa técnica, a gente deve separar compressas, né, luva descartável, campo, lubrificante, comadra e o medicamento. Eu avalio o paciente e oriento ele a respeito do procedimento que eu vou realizar. Verifico a medicação na prescrição, né, do paciente, garanto ali a privacidade, coloco ele em posição de SINS, você lembra? Que é decúbito lateral esquerdo com as pernas fletidas, né? Cubro ele com lençol, calço as minhas luvas, retiro os caso for o supositório, né, ali da embalagem, aplico, se necessário, lubrificante. Usando a mão não dominante, eu levanto, então, a nádega, né, para que eu exponha o ânus,
e oriento o paciente a respirar, para quê? Para que ele relaxe o esfíncter. E aí sim eu vou introduzir ali o meu supositório, tá? Em crianças, eles podem expelir mais facilmente, por isso que a gente comprime, né, as bandas, né, com as fáscias da nádega. Para quê? Para que retenha o supositório, tá? Esse paciente, ele segura, né, supositório até que ele consiga, né, e até o máximo que ele aguente, até que ele vá ao banheiro ou que eu coloque a comadre, tá? E aí eu vou verificar se esse medicamento ele foi efetivo ou não. Se for pomada, eu posso só colocar meu paciente, né, em posição de SINS. Se esse medicamento, essa pomada, por exemplo, ela for com supositório, eu coloco ali o supositório e já retiro. Ou se for só pomada ali na face externa, eu só aplico a pomada e o paciente ele já pode ficar em decúbito dorsal ou sentar. Essas, então, foram as vias, né, de administração desses medicamentos. Dúvidas, pessoas? Dúvidas, pessoal?